Fala, meus queridos irmãos adventistas e simpatizantes desse movimento. Eu quero compartilhar um pequeno vídeo com vocês aqui, dá uma olhada e a gente vai comentar em cima dele. Que fala língua não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Lá em Atos dos Apóstolos, eles não falavam com Deus, eles falavam com homens. Em 1 Coríntios, eles falam com Deus. E aparece o termo senão, um termo de exclusividade. É exclusivamente a Deus. Esse moço aí que vocês acabaram de ver é o professor Gabriel. Ele é da Assembleia de Deus e, como vocês puderam ver aí, ele está argumentando acerca do dom de línguas na igreja. E ele vai abordar ali 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. E segundo o professor Gabriel, o dom de línguas de 1 Coríntios capítulo 14, ele não é o mesmo lá de Atos 2. Porque segundo ele, o dom de línguas lá de Atos 2, ele foi dado para se comunicar com homens. E o dom de línguas de 1 Coríntios capítulo 14, ele foi dado para se comunicar de forma única e exclusivamente com Deus. E é lógico que eu discordo do professor Gabriel aí nessa parte e eu vou explicar o porquê. Deus, ele não precisa que você fale um idioma estranho para poder se comunicar com ele, como uma espécie de comunicação privada. Em todas as eras, a comunicação íntima entre o adorador e Deus sempre foi feita através de uma comunicação clara e objetiva. A gente vê isso em vários exemplos que a Bíblia nos traz. E vale ressaltar que uma tradução, inclusive mais literal do texto, nos ajuda a entender melhor essa questão aí. Então, para entender o contexto de 1 Coríntios capítulo 14, a gente precisa entender que o que Paulo está fazendo ali é uma correção do uso do dom de línguas dentro da igreja de Corinto. Então, quando Paulo diz assim que o adorador não fala a homem senão a Deus, Paulo está fazendo uma repreensão através de uma ironia. Exemplo, seria como se um pregador chegasse numa igreja onde todo mundo fala alemão e ele começasse a pregar em inglês. Tudo que sair da boca daquele pregador vai ser mistério para aqueles que estão lhe ouvindo, mas não vai ser mistério para Deus, porque Deus entende todos os idiomas. Então, nesse caso, como ninguém entende ele, mas só Deus entende, ele acaba edificando a si mesmo, como diz o verso 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. No entanto, meus queridos irmãos, os dons espirituais, eles nunca foram dados para a edificação própria. Sempre foram dados para a edificação da igreja. Isso aqui é uma coisa muito importante para nós. Alguns vão dizer que o dom de línguas é dado para essa edificação própria do indivíduo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que os dons espirituais é para edificação da coletividade, dos membros da igreja como um todo. E essa edificação, ela deve ocorrer através de uma comunicação clara e objetiva do Evangelho de Cristo. E é por isso que Paulo vai dizer que ele prefere falar 5 palavras com entendimento para instruir outros do que falar 10.000 palavras em outra língua. Porque se não houver, meus irmãos, ali o entendimento da mensagem de Cristo, não há edificação. Paulo mesmo vai dizer lá em 1 Coríntios 14, verso 9 o seguinte: assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. E era por isso que se exigia o intérprete. Inclusive, a interpretação das línguas também é um dom. E se caso não houvesse esse intérprete, o que a pessoa tinha que fazer? Tinha que ficar no seu canto falando consigo mesmo e com Deus, já que não ia adiantar ela falar ali porque ninguém iria entendê-la. Então se exigia a presença de um intérprete. E o fato de ninguém entender não é porque aquela língua era uma língua estranha, como a gente vê os nossos irmãos, com todo respeito, falarem, aquelas línguas desconexas. Não é nesse sentido. É simplesmente porque a maioria dos presentes ali não falam o mesmo idioma. Então ficaria uma coisa meio que desconexa, se caso não houvesse o intérprete. Então perceba que tudo o que é dito por Paulo sobre esta questão ali de Corinto é unicamente para corrigir o uso do dom de línguas dentro da igreja. E não para ensinar um novo dom de línguas, como alguns querem ensinar por aí. Seria até estranho, a gente dizer assim, não, na Bíblia existem 2 dons de línguas. Não, o dom de línguas é aquele que foi derramado em Atos 2. Não existe um segundo dom de línguas.
para ser usado como uma espécie de comunicação privada entre o adorador e Deus. Não funciona dessa maneira. Mas eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa o seu comentário aí se você é pentecostal. Comente aí no vídeo se você crê que o dom de línguas é um dom de idiomas. Também comente, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Isso ajuda a fortalecer e continuar nos incentivando para produzir conteúdo aqui para a plataforma. Tchau e até a próxima.